Queridos, a paz, a graça e as misericórdias do Senhor sejam sobre a tua vida, em nome de Jesus. Nessa noite, nós queremos meditar na palavra de Deus, no livro de Êxodo, no capítulo 33. Nós vamos ler os versos 18 a 23. Ali há registrado um diálogo entre Moisés e o Senhor. E enquanto nós encontramos essa passagem, aquietamos os nossos corações, eu quero também dar as boas-vindas a você que nos acompanha pelo nosso canal no YouTube e pedir que você possa estar se inscrevendo, que você possa estar acompanhando todas as nossas postagens e buscando aprender mais de Deus. Deixe lá seu like, faça lá o seu comentário e traga aí um bom conhecimento da palavra do Senhor para a sua vida. Diz assim, Êxodo, capítulo 33, versos 18 a 23. Então disse Moisés: peço-te que me mostres a tua glória. E Deus respondeu: diante de você farei passar toda a minha bondade, e diante de você proclamarei o meu nome, o Senhor. Terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. E acrescentou: você não poderá ver a minha face, porque ninguém poderá ver-me e continuar vivo. E prosseguiu o Senhor: há aqui um lugar perto de mim, onde você ficará em cima de uma rocha. Quando a minha glória passar, eu o colocarei numa fenda da rocha, e o cobrirei com a minha mão, até que eu tenha acabado de passar. Então tirarei a minha mão, e você verá as minhas costas, mas a minha face ninguém poderá ver. Podem sentar-se, queridos. Glória a Deus. Para entendermos esse diálogo que nós acabamos de ler, é preciso conhecer um pouco da história de Israel. Nós sabemos que depois que o povo saiu do Egito, ele que passou ali 400 anos debaixo da escravidão egípcia, o povo então é liberto pela direção do Senhor através das mãos de Moisés. O Senhor então dá ao povo um grande livramento. Vocês sabem, o exército de Faraó os persegue, e eles ficam de frente do mar. Não havia escapatória, porque o mar estava à sua frente e atrás, na sua retaguarda, vinha o poderoso exército de Faraó. Ali só tinham homens e mulheres humildes, que durante toda a sua vida a única coisa que fizeram foi cultivar as terras egípcias, cuidar dos animais dos egípcios. Eles não eram homens de guerra, certamente seriam dizimados pelo exército de Faraó, mas Deus provê um grande livramento, que é exatamente o milagre da passagem do mar. Algum tempo depois, Israel faz uma aliança com o Senhor no monte Sinai, e Moisés então sobe ao monte e recebe a lei de Deus. Porém, em Êxodo, capítulo 32, verso 1, lemos que o povo, ao ver que Moisés demorava a descer do monte, juntou-se ao redor de Arão e lhe disse: venha, faça para nós deuses que nos conduzam, pois a esse Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Com tão pouco tempo daquele povo ter visto os milagres de Deus no Egito, quando Deus os libertou com mão forte, através das 10 pragas que o Senhor fez cair sobre o Egito, depois deles verem o grande livramento na passagem do mar, em que não apenas o Senhor permitiu que o povo de Israel passasse a pé enxuto, mas que todo o exército de Faraó fosse tragado pelas águas. Nesse momento em que Moisés sobe para receber de Deus a sua mensagem, a sua palavra, o povo logo se cansa, o povo logo se exaure nas suas forças de esperar pela palavra de Deus. Será que isso nos faz pensar sobre a nossa realidade em nossos dias, quando tantas vezes trocamos o nosso tempo de ler, de meditar na palavra de Deus por outras coisas? Essa era a realidade daquele povo. E aí o que acontece é que Arão então fundiu os brincos de ouro, os colares, os cordões, transformando tudo num ídolo, na forma de um bezerro, certamente se reportando a algum deus egípcio. O povo então passou a adorar o bezerro de ouro, e Deus diz então a Moisés para descer do monte, e a ira do Senhor veio sobre aquele povo rebelde. É nesse contexto de pecado, de obstinação, que o Senhor fala a Moisés no capítulo 33, verso 3. Vão para a terra onde manam leite e mel,
mas eu não irei com vocês, pois vocês são um povo obstinado, e eu poderia destruí-los no caminho. Deus olha o coração daquele povo, um coração duro, um coração difícil. E aí ele fala com Moisés e diz: olha, a minha promessa está de pé, a minha promessa a Abraão, a minha promessa a Isaac, a minha promessa a Jacó, eu não voltarei atrás. Vocês vão à terra prometida, mas eu não irei com vós. Vocês são um povo duro, rebelde. Porém, queridos, depois que o Senhor fala aquilo, o povo começa a chorar, começa a perceber a dureza do seu coração e vai até Moisés e diz a Moisés: Moisés, tu nos tirou do Egito, tu nos conduziu em meio às águas do mar, tu nos fez caminhar até aqui. Agora, Moisés, fala com o Senhor, resolve essa situação, faz alguma coisa. Moisés então intercede por eles, e lá no capítulo 33, nos versos 15 e 16, Moisés fala ao Senhor em favor do povo e diz: Senhor, se não fores, não nos envies. Como se saberá que eu e o teu povo podemos contar com o teu favor, se tu não nos acompanhares? Que mais poderá distinguir a mim e a este povo de todos os demais povos da face da terra? Moisés dialoga com Deus. Dentre os homens, não há um homem como Moisés, com quem Deus dialogue tão proximamente. Mas, por causa da intercessão de Moisés, o Senhor responde no versículo 17: farei o que me pede, porque tenho me agradado de você, e o conheço pelo nome. Queridos, olha, imagina Deus dizendo isso para você: eu tenho me agradado de você, e te conheço pelo teu nome. Saiba que o Senhor conhece a tua vida. Não há nada encoberto aos olhos de Deus, substância ainda informe no ventre da tua mãe, Deus conhecia todos os teus dias. É esse o pano de fundo então que acontece, essa passagem que lemos de Êxodo capítulo 33, versos 18 a 23. Deixe-me fazer-lhe uma pergunta: o que você realmente quer? Qual o maior desejo do seu coração? Quando criança, eu gostava muito de assistir uma programação que passava na TV, que era Aladim e o Gênio da Lâmpada. É o novo. Mas o cinema sempre está renovando, viu, irmãos? E eu vivia sonhando com os meus 3 pedidos. Sabe como é? Criança pobre, o presente que ganhava no Natal era uma bola de plástico todo ano. Nunca recebi a minha calói. E eu queria tanto fazer os meus 3 desejos. Sonhava em tomar um sundae. Meu Deus. Talvez você nessa noite possa dizer que o seu maior desejo seja a estabilidade financeira. Nós vivemos num país tão instável economicamente. Outros dirão: eu quero uma família, eu quero casar-me, eu quero constituir uma família. Ou eu quero uma pessoa especial que simplesmente me aceite como eu sou, que me ame. Eu quero uma casa própria, meu Deus, que sonho. Quero uma vaga na faculdade, está tão difícil. Quero que o meu time de futebol ganhe o campeonato. Esse daí agora só no próximo ano. Queridos, podemos dizer muitas coisas diferentes em relação ao que queremos, e certamente se nós fizéssemos aqui uma pesquisa, iríamos encontrar tantos pedidos. Mas quando nós olhamos aqui para Êxodo capítulo 33, versos 18 a 23, nós vemos uma declaração que representa qual deve ser o nosso maior desejo, o nosso mais profundo desejo. Aquilo que precisa estar acima de tudo. Moisés, ele inicialmente havia feito um pedido ao Senhor, que foi para que o Senhor os acompanhasse, para que Deus estivesse com eles e não os abandonasse. Moisés, ele não queria simplesmente chegar à terra prometida, ele não queria que o povo simplesmente chegasse à terra da promessa. Moisés queria que o Senhor estivesse com eles.
E eu quero então que nós percebamos nessa narrativa, queridos, duas coisas. Em primeiro lugar, perceba o poder da glória de Deus na vida de Moisés e de todo o povo. Quando Deus se apresenta através da sarça ardente, um arbusto que queimava e não se consumia, Moisés ouviu a voz de Deus, quando Deus se declara como o eu sou quem sou. Deus disse o seu nome a Moisés, e Moisés viu a glória de Deus no meio do deserto. Deus usou Moisés, um assassino, um gago. Deus usou Moisés para que ele voltasse ao Egito e esmagasse Faraó e destruísse os deuses do Egito. Cada uma daquelas pragas que foram derramadas sobre o Egito é uma declaração que os deuses do Egito não são deuses. Deus está dizendo através de todos os seus feitos: só eu sou o Senhor e não divido a minha glória com ninguém. Quando o povo saiu do Egito, eles saíram como famílias ricas. Eles eram pobres, indigentes no Egito. Mas o Egito lhes deu suas riquezas, lhes deu ouro, prata, animais, de farrapos para a riqueza em momento. Eles viram a glória de Deus nessa ação. No Mar Vermelho, quando os exércitos de Faraó sucumbiram em meio ao grande milagre de Deus, quando Moisés pega o seu cajado e o mar se abre, ali também a glória de Deus foi manifesta, e o povo de Israel viu a glória do Senhor. Moisés estava na montanha do Sinai, quando Deus lhe deu os 10 mandamentos, e Moisés viu a glória de Deus. Tudo isso revela a glória do Senhor acontecendo no meio do seu povo. Talvez você diga assim: ah, pastor, se eu fosse como aquele povo, eu não seria tão duro. Mas quantas vezes Deus já não manifestou a sua glória entre nós, e assim mesmo temos continuado com o coração endurecido. Quantas vezes Deus já não nos deu a oportunidade de fazer a sua obra, a quem nem mesmo aos anjos receberam, e nós temos sido negligentes, nós temos nos omitido. Agora, em segundo lugar, eu quero que vocês vejam o pedido de Moisés. Moisés, ele faz um pedido no verso 18, ele diz: peço-te que me mostres a tua glória. Moisés está ali, expressando o desejo mais profundo do seu coração. É como se ele estivesse implorando: Senhor, por favor, eu te suplico, mostra-me a tua glória. Não era simplesmente assim: Senhor, se tu quiser, tudo bem, eu estou aqui para o que der e vier, eu até posso dar uma olhadinha na tua glória. Não, Moisés queria intensamente a glória de Deus. Então, quando Moisés está pedindo aqui para ver a glória do Senhor, em outras palavras, ele está dizendo: Senhor, mostra-me a ti mesmo, eu quero você e tudo o que você é isso que o meu coração deseja. Moisés, ele nasceu na fartura do Egito, ele cresceu na opulência do país, da nação mais rica, entre os sábios da época, mas nada daquilo tinha valor quando comparado com o Senhor. Moisés poderia ter as mulheres mais bonitas, as princesas do Egito, mas nada se comparava à beleza da glória de Deus. Queridos, às vezes por tão pouco, nós temos trocado a glória de Deus pelas coisas deste mundo. É por isso que o apóstolo João, na sua primeira carta, ele nos alerta acerca da concupiscência da carne, da concupiscência dos olhos e da soberba da vida, para que não venhamos a ser envolvidos com as armadilhas desse mundo e do diabo. Mas por que Moisés perguntou isso? Moisés sabia de alguma coisa. Ele entendeu que Deus é muito superior a qualquer coisa que exista ou possa existir. Queridos, nada se compara ao Senhor, nem mesmo a riqueza do Egito. É por isso que lá em Hebreus, capítulo 11, versos 24 a 26, o autor dessa carta diz que pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus a desfrutar os prazeres do pecado durante algum tempo. Por amor de Cristo, considerou a desonra riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a sua recompensa. Moisés, ele pôde ver tudo aquilo que Deus tinha para a sua vida.
E quantas vezes, queridos, na nossa caminhada, quantas vezes nos dias da nossa peregrinação, nós não temos trocado a presença de Deus, a glória de Deus, por aquilo que o mundo nos apresenta. Em nossos dias, as pessoas querem muitas coisas de Deus, mas a maioria não quer o próprio Deus. Querem a bênção do Senhor, mas não querem o Senhor da bênção. Querem a cura de Deus, mas não quer Jeová Rafá, o Deus que cura. Pedem dinheiro. Por favor, Senhor, dá-me dinheiro, eu tenho que pagar as contas. Pedem fama. Quero ser famosa, quero ser popular para poder ter algum tipo de influência no mundo. Quero ter muitos seguidores no meu Instagram e no meu YouTube. Pedem a Deus poder, poder político, poder religioso, poder empresarial, poder intelectual. Pedem saúde. Senhor, dá-me saúde para que eu possa aproveitar a vida enquanto eu estou vivo. Pedem sucesso. Senhor, deixa-me ter sucesso e ser bem-sucedido. Minha alma regala-te em tudo que eu conquistei. Queridos, os homens pedirão a Deus tudo que há debaixo do sol, mas não buscarão a Deus. Eles não dirão: Senhor, eu não me importo com este mundo, nem com a riqueza deste mundo, nem com os tesouros deste mundo, eu só quero a Ti, Senhor. É claro que aqui, queridos, eu não estou fazendo uma apologia ao modelo franciscano, de abdicar de tudo. Não estou me referindo a isso. Eu estou querendo dizer que Deus precisa ser prioridade na nossa vida, em todas as áreas. É muito bom servir a Deus aqui nessas quatro paredes, dentro do templo, em meio aos santos, é muito bom. Glória a Deus, louvando ao Senhor, levantando as mãos, batendo palmas, cantando, salmodiando, é perfeito. Mas é lá fora, é no meu embate diário, na escola, na faculdade, no trabalho, em casa, meu Deus, é um ringue, Deus do céu. É aí que nós precisamos testemunhar o grande amor de Deus. Queridos, o que você quer de Deus? O que você está pedindo a Deus? Para que você tem buscado a Deus? Desculpe, de vez em quando eu vou dar uma afinada na voz, ainda não me recuperei completamente. É a questão da mudança de voz, a adolescência. A palavra de Deus diz que nós devemos buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus. E aí você poderia perguntar: pastor, mas o que é o reino de Deus? Às vezes as pessoas não têm muita certeza do que é o reino de Deus. A gente vai ver isso, por exemplo, com a mãe de dois apóstolos que imaginava que Jesus iria ser entronizado no reino, e ela já vai pedindo lá: olha, Senhor, coloca um à direita e outro à esquerda, que eles fiquem aí pertinho de ti, eu quero que eles sejam conselheiros direto, né? Eu quero poder gozar, né, daquilo que eles vão receber. Mas, queridos, quando nos voltamos à história aqui de Êxodo, a gente percebe que o Senhor ouve o pedido de Moisés, e no verso 19, ele diz: diante de você farei passar toda a minha bondade. Qual o significado de toda a bondade de Deus? A bondade de Deus iria passar na frente de Moisés. E aí, quando a gente pensa na bondade de Deus, é claro que a gente se refere à justiça, à sua benevolência, à sua excelência, o seu amor, os seus atributos. Tudo que temos neste mundo que é bom, vem de Deus. Tudo, desde uma lufada de ar fresco, nesses dias tão calorentos quanto nós estamos, é presente de Deus, é bondade de Deus. Até o sorriso de uma criança, ou a saber que o João está chegando e vai aumentar a família. Isso é bondade de Deus. Queridos, toda a minha bondade, diz o Senhor, passará diante de você. É a bondade de Deus que vai passar, e ali Ele proclama o seu nome, e Ele diz a você e a mim: eu sou. Ele se apresenta como o Deus Todo-Poderoso, o Deus que se revela, o Deus que se relaciona. O nosso Deus não é um Deus distante, o nosso Deus é um Deus presente na nossa vida. É por isso que o salmista no Salmo 23 diz assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, tu estás comigo. Não é aquele Deus que diz assim: olha, Senhor, eu vou esperar que tu tenha aí algum tempo livre na tua agenda.
Quem sabe, Senhor, depois que eu oferecer os meus sacrifícios, tu possa se despertar do teu sono. Não, o nosso Deus é um Deus presente na nossa vida, é um Deus que está atento às nossas necessidades. Eu sou quem eu sou. Isso aponta, queridos, para o fato de que Ele é um Deus que cumpre as suas promessas. Aquilo que Ele prometeu, Ele cumpre. É por isso que o povo de Deus, o povo de Israel, Moisés, podiam ter a segurança de saber que o Senhor estaria com eles. Mesmo eles sendo um povo de dura cerviz. Eu estarei com vocês. E isso significa que vocês são o meu povo. Queridos, quando Deus diz que estará conosco todos os dias, Ele está dizendo simplesmente que nós somos propriedade exclusiva de Deus. Nós somos povo eleito, nós somos nação santa do Senhor. E como diz o profeta, nós somos como a menina dos olhos. Ninguém toca, é Deus que cuida da nossa vida. E isso também aponta, queridos, para a natureza de Deus. O nome de Deus aqui se revela. E é interessante porque naqueles dias, o nome de uma pessoa tinha uma referência muito grande na sua vida. Jacó, ele é chamado de enganador, mesmo que os teólogos debatam aí essa questão do nome propriamente dito. E quando Deus diz que Ele é eu sou, Ele está se mostrando, Ele está se revelando como aquele Deus presente, aquele Deus que constantemente está com o povo. É o Deus que ninguém amarra as suas mãos. É um Deus que diz que vai fazer e faz. Ninguém pode manipulá-lo. Ele não pode ser negociado. Não podemos ir a Deus e pensar que podemos tratá-lo levianamente, como que querendo enganá-lo. Às vezes, amados, a gente percebe que nós temos o mau hábito de darmos desculpas fajutas às pessoas. E o pior é que achamos que podemos dar essas mesmas desculpas ao Senhor. Precisamos entender que o Senhor, como diz lá no Salmo 139, é Ele que sonda o nosso coração, é Ele que perscruta a nossa mente. Não há nada que fuja ao conhecimento de Deus. Eu posso esconder do meu cônjuge, eu posso não revelar aos meus filhos, eu posso não mostrar aos meus irmãos, eu posso até mesmo não esclarecer ao pastor, mas isso é patente aos olhos de Deus. É por isso que lá em Êxodo 33, verso 19, o Senhor diz: terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Não é o nosso exterior. O Senhor Jesus diz que o nosso exterior muitas vezes é como trapos de imundícia, é como sepulcro caiado, por fora se apresenta de uma forma agradável, mas dentro tem cheiro de morte, tem podridão. Mas Deus nos conhece por completo. É interessante porque aqui em Êxodo 33, verso 19, é a mesma passagem que o apóstolo Paulo fala lá em Romanos capítulo 9. Queridos, isso é para que nenhum de nós tenha um coração altivo diante do Senhor. Precisamos nos humilhar diante da presença do nosso Deus. Diante do Senhor, nós somos nada. Diante do Senhor, a nossa bondade é podre, porque Ele é um Deus santo. Moisés, no versículo 20, diz assim: o Senhor falando a Moisés, você não poderá ver a minha face, porque ninguém poderá ver-me e continuar vivo. A majestade de Deus, queridos, ela é tão avassaladora, que ninguém pode suportar estar diante de Deus. E aí você diz assim: pastor, mas como é que eu vou me relacionar com um Deus tão santo? Através do sangue de Cristo. Nós não temos como nos apresentar diante do Senhor, mas através do sangue purificador de Cristo, nós podemos adentrar os atos do Senhor, levantando mãos santas e dizendo: glória, glória, glória ao Deus Todo-Poderoso. Somente assim, queridos, de nós mesmos nada podemos, nada temos. Há uma outra passagem que refere-se a isso, lá no livro do profeta Isaías, capítulo 6, versos 1 a 3, que diz:
Eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba de sua veste enchia o templo. Acima dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam, e proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, a terra inteira está cheia da sua glória. Estes são seres sem pecados, queridos, criados pelo Santo Deus para estar em sua presença. Mas mesmo estes santos anjos, sem pecado, eles não estão dignos de olhar para a presença de Deus, e têm os seus olhos encobertos na presença do Deus Todo-Poderoso. E a primeira coisa que Isaías fala, depois de ter aquela visão, depois de contemplar aquela maravilha, no versículo 5 ele diz: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Isaías reconhece o seu pecado, Isaías reconhece a sua situação. Queridos, como isso é necessário nos nossos dias. Nós vivemos numa sociedade de coração altivo, aonde as pessoas querem destaque, querem se sobressair, querem estar na crista da onda. As pessoas não querem se humilhar, as pessoas simplesmente querem se manter acima de tudo e de todos, até mesmo de Deus. E aqui a palavra do Senhor diz que quando Isaías se vê diante de Deus, ele cai, ele reconhece o seu estado de pecado. Porém, a palavra do Senhor diz lá no verso 6, que um dos serafins voou até ele, trazendo uma brasa viva, que havia tirado do altar com uma tenaz. E o Senhor diz então a Isaías: a tua culpa será removida, e o teu pecado será perdoado. Queridos, sabe qual é a brasa viva que foi tocada na tua vida? Foi o sangue de Cristo, quando Ele derramou na cruz do Calvário. Foi isso que permitiu que você e eu pudéssemos estar aqui nessa noite. Fez com que nós tivéssemos a segurança da salvação. Não é mérito meu, não é mérito seu, tudo foi conquistado na cruz do Calvário. Vemos a bondade de Deus aqui em Êxodo, na vida de Moisés. O Senhor ama Moisés, Ele não quer que Moisés seja destruído ao contemplar a sua glória. Então o Senhor coloca Moisés na fenda da rocha, mas não apenas isso, o Senhor cobre com a sua mão direita, a sua mão de poder, a destra do Todo-Poderoso encobre naquele momento Moisés, e Ele faz isso para protegê-lo. Queridos, a destra de Deus está sobre a tua vida. Podem cair 1000 à sua direita, 10.000 à tua esquerda, você não será atingido, porque o Deus Todo-Poderoso está contigo. O Deus de Israel é o teu guarda, é aquele que te protege. E isso não é simplesmente uma frase de efeito, isso é promessa de Deus para a nossa vida, amados. E quem promete, cumpre. Quem promete, cumpre. Certamente, aquele local foi incrível na vida de Moisés. Todos nós que estamos aqui já tivemos algum tipo de experiência com Deus. Momentos de vermos o milagre de Deus acontecendo. Já ouvimos testemunhos os mais diversos: cura de enfermidade, abertura de emprego, livramento de acidente, portas que se abriram. Quantos milagres nós não poderíamos testemunhar do agir de Deus na nossa vida e na vida de outros? Seriam muitos os testemunhos. Mas, queridos, naquele momento, Moisés, ele pôde guardar na sua memória aquele acontecimento como qualquer outro jamais poderia ser guardado. Ele talvez pudesse lembrar dos dias em que ele tomou a sua esposa nos braços. Aquela jovem devia ser muito bonita. Ele se alegrou com a chegada dos seus filhos. Que presente de Deus são os nossos filhos. Ele se alegrou em saber que Deus estaria conduzindo-o de volta ao Egito agora, com a autoridade para libertar ao povo de Deus. Certamente ele iria guardar na sua memória o momento em que o mar se abriu, e o povo passou a pé enxuto, e depois as águas fecharam, e o exército de Faraó pereceu. Mas, queridos, nada se comparava àquele momento que Moisés estava vivendo, de ver a glória de Deus. Cada um de nós talvez recorde de coisas, de situações, de momentos impactantes na nossa vida, momentos que nos marcaram,
Quando passou na faculdade, meu Deus, rasparam minha cabeça, cabeça de cearense é cabeça chata, coisa terrível, fiquei naquele tempo. Ou o primeiro emprego, Jesus, primeiro salário, era tanto dinheiro que não sabia, já no segundo mês já não gastava com a maior facilidade. Cada um de nós tem experiências marcantes, mas nada se compara ao dia em que o Senhor Jesus te alcançou com o seu perdão, e você que estava no lamaçal de pecado, foi limpo e colocado na rocha. Eu lembro como se fosse hoje de cada detalhe. 40 anos atrás, meu Deus, Deus usou de misericórdia para comigo, me alcançou com seu perdão, me envolveu com laços de amor, me tirou do charco e me fez uma nova vida. Coração de pedra foi tirado e colocado um coração de carne, que pulsa o amor de Deus. Cada um de nós poderia declarar tudo que o Senhor já fez, mas amados, vêm as lutas, vêm as dificuldades, e isso não foi diferente na vida de Moisés. Moisés passou por muitos problemas, mas naquele momento, Moisés não estava preocupado com as contas da Enel que teria que pagar, não estava preocupado com os galegos que batiam à sua porta. A única coisa que Moisés estava vendo era a glória de Deus. Ele queria ter os seus olhos colocados no Senhor. Queridos, quantas vezes nós tiramos os nossos olhos de Deus e colocamos os nossos olhos no mundo? Quantas vezes nós tiramos os nossos olhos da glória do Senhor e colocamos em coisas que não agradam ao coração de Deus? E quando isso acontece, o pecado causa dor, causa sofrimento. Lares são desfeitos, filhos mergulham nas drogas, na bebida, tristeza vem ao coração do cônjuge. Quantas coisas, queridos, nos trazem preocupação, medo, insegurança. Mas, queridos, nós precisamos entender que quando nós colocamos os nossos olhos em Jesus, o Senhor nos dá as condições para vencermos todas as dificuldades, por maiores que sejam. Pode ser que o mar esteja revolto, pode ser que os ventos estejam soprando contra a sua vida, mas eu quero te dizer que aquele que disse: aquieta-te mar, acalma-te vento, é o mesmo que está aqui nessa noite. Ele não mudou. Como diz Paulo, na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, verso 6, Ele mesmo brilhou em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus, na face de Cristo. Cristo traz esse brilho, e eu quero dizer para você, que você reflete a luz de Cristo. Quando o Senhor tem te colocado, aonde quer que você vá, você não foi chamado para ser um agente secreto, para que ninguém saiba que você é crente, não. Você foi chamado para ser o embaixador do Deus vivo e todo-poderoso. As pessoas precisam reconhecer você como um crente, como um cristão. As pessoas precisam ver o seu testemunho como um homem e uma mulher de Deus. Cada parte, queridos, que nós vemos no Velho e no Novo Testamento, fala de Deus, fala de Jesus com o Pai. Cristo é amoroso, Deus é amoroso? Sim. Deus está perdoando, Cristo perdoa. A mulher que veio aos pés de Cristo chorando por conta dos seus pecados, pecados do passado. O Senhor Jesus diz: eu te amo, os teus pecados estão perdoados. Isso significa que Ele pode perdoar você nessa noite, do jeito que você está. Como você se encontra? Você pode dizer: ah, mas eu estou mergulhado em situações difíceis, envolto em problemas, mas eu quero te dizer que a solução para a tua e para a minha vida sempre será Jesus Cristo. Lá em Hebreus capítulo 1, versos 1 a 3 diz: há muito tempo Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas, mas nesses últimos dias falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Você quer ver a glória de Deus? Olhe para Jesus. Você quer conhecer Jesus? Vá à sua palavra.
problema, queridos, é que hoje nós não queremos mais ler a palavra de Deus. Temos tempo para tudo. Estava hoje na sala com o Narcélio, lá do discipulado, e eu estava falando sobre isso. Se você quer conhecer alguém, você tem que estar com essa pessoa, você tem que andar com essa pessoa, você tem que viver com essa pessoa. Como é que a gente vai conhecer Jesus se a gente não conhece a sua palavra, as suas promessas, as suas exortações, os seus pedidos? Quando no muito que a gente conhece é de ouvir uma pregação a cada domingo para aqueles que só vêm uma vez na semana, ou até mesmo quando aparece de 15 em 15 dias, ou no máximo, quando se olha lá no WhatsApp, aquelas mensagens rápidas de bom dia, Deus vai ser contigo, glória a Deus, a gente gosta dessas mensagens açucaradas. Compartilhe a palavra de Deus, leve a palavra de Deus, se alimente da palavra de Deus. Irmãos, quando nós olhamos para Jesus, nós vemos a Deus. Quando você segura as Sagradas Escrituras em sua mão, você na verdade está segurando na mão de Deus. É Deus que está cuidando da sua vida, é Deus que está tratando de você. Moisés, aquele povo não teve essa oportunidade que nós temos, de termos a palavra de Deus, conhecê-la e nela meditarmos. Aqueles homens viviam da revelação que lhes era apresentada por Moisés. Hoje, nós temos tudo isso, nós temos a Torá, nós temos os livros dos profetas, nós temos as Escrituras, nós temos todo o Novo Testamento, mas mesmo assim, quantas vezes nós relegamos a palavra do Senhor a um segundo plano? Encontramos tempo para tudo na nossa vida, principalmente, claro, para as redes sociais, porque ninguém vive sem rede social, pastor. Não, a gente não vive sem Deus, a gente não vive sem a palavra do Senhor, sem oração. Isso é uma mudança de valor que acontece nos nossos dias. Lá em 1 João capítulo 3, verso 2, diz que ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. Queridos, haverá um dia que nós estaremos na presença do Senhor. A queda, o pecado, fez com que o homem fosse expulso da presença de Deus. Fez com que a humanidade perdesse a condição de estar constantemente na presença do Senhor. Mas a palavra de Deus diz lá em Hebreus capítulo 14, verso 16, portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote, que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos, pois não temos um sumo sacerdote que não se compadeça de nós, das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim, sendo, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança. O nosso Deus, queridos, Ele experimentou tudo isso que nós vivemos, a tristeza, a dor, o sofrimento, a solidão, e conseguiu vencer sem pecar. Nós pecamos, nós somos pecadores, regenerados é bem verdade, mas continuamos pecadores. A palavra do Senhor diz, se dissermos que não temos pecado, somos mentirosos. Mas a palavra do Senhor diz também que nós temos um advogado, alguém que advoga as nossas causas, alguém que se apresenta diante do Pai e intercede por nós. O Senhor tem cuidado de você, apesar dos teus erros, apesar das tuas falhas, dos teus deslizes, dos meus pecados. Deus tem cuidado de nós, Deus não nos tem abandonado. E assim, como um dia, um grupo de cegos clamou diante de Jesus e disse: Filho de Davi, tem misericórdia de nós. Que você também possa clamar a Deus e dizer: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Eu não sou merecedor do teu perdão, eu não sou merecedor da tua graça e do teu amor, mas tem misericórdia de mim. Saiba, queridos, há um Salvador que ama pecadores, pecadores perdidos, quebrados, pecadores que precisam de uma mudança. Eu não sei como você chegou nessa noite. A única certeza que eu tenho é que o Senhor conhece a tua vida, cada detalhe, cada parte do teu ser é conhecido de Deus, nada lhe é encoberto. E esse mesmo Deus que cuida e te conhece, é o mesmo Deus que nessa noite te provoca a uma reconciliação. É o mesmo Deus que
deixa 99 ovelhas e vai atrás daquela que está perdida. Esse é o bom pastor. É o pastor que cuida das ovelhas, cuida das feridas. A ovelha estava machucada, ele não vai simplesmente tangendo a ovelha, ele coloca a ovelha nos seus ombros. Meu Deus, quantas vezes eu estava quebrado, moído, fadigado, sem forças, e o Senhor me colocou nos seus ombros. O Senhor me carregou quando eu não tinha mais forças para avançar. Talvez você olhe para a sua vida nessa noite e diga assim: pastor, eu estou nessa situação, eu estou no fundo do poço. Mas você não está sozinho não. Jesus está contigo para te tirar de lá. Ele é o teu Deus. Eu queria que você ficasse de pé. Se há entre nós nessa noite alguém que ainda não confessou a Jesus, alguém que tem muitas aspirações, muitos sonhos, muitos desejos, eu quero dizer para você que não há pecado em ter o desejo de ter a casa própria, de constituir uma família, de comprar um carro. Não há nada de errado nisso. Mas a única coisa que eu quero te dizer é que o maior desejo da tua vida não pode se restringir, se limitar às coisas desse mundo, porque tudo é passageiro. Talvez alguém pode dizer assim: pastor, eu desejo ser eternamente jovem. Vaidade, vaidade de vaidade, diria o autor de Eclesiastes. Tudo isso passa, vem os anos, e as coisas mudam, mas o Senhor é eterno, Ele é imutável, o nosso Deus não muda. Feche os seus olhos.